Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? No programa de hoje eu converso com o João Vitor Ferraz. O João Vitor é um exemplo de disciplina em tudo que faz, na escola, nos seus afazeres, com a família, na igreja, no esporte. E com toda essa disciplina, ele conseguiu se destacar no karatê e conquistou muitas medalhas para Campo Mourão. Sua meta agora é participar do Campeonato Sul-Americano, do Pan-Americano e ir para as Olimpíadas do Japão. E nós aqui já estamos na torcida. E hoje também teremos uma dica sobre os benefícios do karatê. Sejam bem-vindos, o TPM está apenas começando. Alguns cientistas monges resolveram demonstrar que existe alguma coisa de imponderável que escapa a esse materialismo, que está fazendo do homem o mais infeliz dos seres. No laboratório, foram plantadas 3 sementes em condições e circunstâncias absolutamente iguais. Iguais também eram a terra, a iluminação e a água regada nos 3 vasos onde foram colocadas as sementes trigêmeas. Uma única diferença nesse tratamento. Quando o cientista monge regava a terra do primeiro vaso, dizia em voz alta palavras de fervor, esperança e palavras de amor. Quero que você cresça bela e forte, porque eu confio em você. Porque nesse instante eu estou lhe dando a minha bênção do fundo do meu coração. Quando ele regava a segunda planta, quase não conversava com ela. Entregava a ela suas necessidades básicas, como a água, verificava a iluminação e sequer demonstrava nenhum sentimento para com aquela planta. Mas quando chegava a vez do terceiro vaso, ele só tinha palavras de hostilidade e desafeto. Você será uma plantinha amênica, feia. Não acredito na sua sobrevivência. Está me ouvindo? Não gosto de você. E ela ouviu. Não somente ela, mas as outras também ouviram e sentiram a diferença de tratamento. Resultado: a semente amada resultou numa planta vigorosa e cheia de graça. A semente com indiferença cresceu, indiferente, sem exuberância. Sem exuberância dessa primeira, mas a semente rejeitada foi a pior. Virou uma planta obscura, de caule entortado e folhas tímidas. A cabeça pendia para o chão. O que salvara a humanidade, enfim, é a esperança que devemos ter no outro, a credibilidade, a perseverança e o amor que devemos ter para com o próximo. Voltamos já com a nossa dica sobre karatê. Com o programa de hoje, com um praticante de karatê, a nossa dica só podia ser sobre os benefícios dessa arte marcial para os seus praticantes. O karatê serve para a defesa pessoal, aumenta a autoestima e a confiança, pois auxilia a pessoa a descobrir e desenvolver os seus talentos potenciais. Trabalha e define o corpo, devido ao tipo de exercício físico desenvolvido. Aumenta a resistência, melhora a capacidade cardiovascular, desinibe os tímidos e acalma os ansiosos. Aumenta a flexibilidade e a coordenação motora. Aumenta os reflexos e, por fim, auxilia no controle emocional. Se você se interessou por essas dicas, a sugestão é fazer uma aula experimental e, de repente, ver se você se identifica com esse esporte e, quem sabe, praticá-lo. Agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos já com o nosso entrevistado de hoje, João Vitor Ferraz, que vai nos contar um pouco sobre a sua história linda como desportista.
Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso agora com o João Victor Ferraz. Ele que é um menino que se destacou e está nos dando muito orgulho no Karatê. Tudo bem com você, João? Tudo bem, Rosana. Prazer estar aqui no programa. Obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço, João Victor, porque há tempo que eu quero trazê-lo aqui, mas tudo tem um lado bom. Enquanto você não vem, você ganha medalhas para nos contar. Não é verdade? Sim. João Victor, para mim começar a entrevista, eu quero começar falando um pouquinho de você. Você nasceu em Campo Mourão? Não, na verdade eu nasci em Araruna. Na época eu tava mais acessível o parto em Araruna, eu sou ararunense, mas resido em Campo Mourão há 14 anos. Há 14 anos? 14 anos. Você me fale um pouquinho da sua família. Sim, a minha família, graças a Deus, meu pai sempre me apoiou muito, não tanto no esporte, mas na escola, em todas as atitudes, minha mãe também. Tem uma oportunidade de ter uma irmãzinha, claro que irmão uma hora briga, mas a gente sempre está unido. E eu amo muito minha família, eu acho que eu não consigo ficar longe deles um minuto. E quando a gente está em casa, a gente está conversando, a gente está brincando, a gente sempre é feliz. Meu pai e minha mãe, quando eu preciso de uma coisa, eles fazem de tudo para poder me dar aquilo, para me alegrar e todo dia me ver feliz, assim. Com certeza, é uma família muito estruturada. Sim, sim. E uma família muito voltada tanto para a educação, o amor de família e Deus como o grande alicerce de tudo. Tipo, a gente tem uma religião, mas a gente é evangélico. A gente é da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, do pastor André e pastora Jurema. Desde pequeno eu sempre fui evangélico. Meu pai e minha mãe, tudo que eu preciso disso, eles sempre me explicam uma parte da Bíblia, se isso é certo, se isso é errado. Às vezes eu pergunto sobre algumas histórias de Jesus, eles sempre tentam me explicar. Às vezes alguma atitude que eu faça, talvez para mim tá certo, mas aos olhos de Deus não tá certo, eles me explicam sobre isso. Então isso do meu pai e minha mãe, eles sempre me ajudaram, assim. Quantos anos tem a sua irmã? Minha irmã tem 9 anos, esse ano ela faz 10. Seu pai faz o quê? Meu pai é eletricista, ele tem uma firma, ele é autônomo e também tem a oportunidade de, às vezes, ajudar ele no serviço e aprender mais. Você entende de eletricidade? Um pouquinho. E a sua mãe? Minha mãe é professora do município, ela dá aula na escola Europeias e na escola Caique, ali perto do aeroporto. E também, por ela ser professora, ela acaba, acho que, cobrando um pouco mais de mim na escola, mas não por ser professor, acho que ela visa o meu futuro, como o da minha irmã também. E é sempre bom, acho que para mim é bom ter uma mãe professora. As dúvidas que eu tenho eu posso tirar com ela, às vezes ela me ensina, como eu também posso ensinar ela uma coisa que eu estou aprendendo no colégio. Mas nunca tive problema em ela ser minha mãe, ser minha professora dentro de escola ou dentro de sala. Você sabe separar as coisas? Sim, sempre. João, me conte um pouquinho da sua rotina, do seu dia a dia. Sim, minha rotina é de manhã tenho colégio, à tarde, há alguns dias eu vou na Clean Sport, onde eu tenho um patrocínio que o Carlos me deu no esporte. Eu faço condicionamento físico, às vezes eu levo minha irmã no balé, de terça e quinta, e às vezes eu fico em casa, eu acabo ajudando em casa e tal, e à noite eu treino no esporte. Você tem responsabilidades na sua casa e com a sua irmã? Sim. Tenho que ajudar a casa, arrumar meu quarto, organizar a louça, ajudar minha mãe, meu pai e cuidar da minha irmã para ela ser menor. Certo. E quando você cuida da sua irmã, você cuida assim com o maior zelo do mundo? Sim. Muito? Muito. É ciumento? Às vezes sim. É? Ela te dá trabalho? De vez em quando a minha irmã dá trabalho. Mas ela te escuta também? Mas ela me escuta também. Então tá bom. Quando você fala que você tem uma mãe que é uma educadora e que ao mesmo tempo exige de você, como que é a sua disciplina na escola, nas matérias, nas disciplinas? Sim, eu tenho bastante dificuldade em algumas matérias, mas nem por isso eu tenho que desistir. Acabo me esforçando mais, minha mãe pede para mim estudar às vezes 1 hora, às vezes eu não consigo estudar 1 hora, mas no outro dia eu tento. E eu sempre tentei melhorar cada vez mais. Então, se eu tirava uma média, no outro eu tentava tirar, no próximo semestre eu tentava tirar uma nota melhor, até eu conseguir atingir aquilo. Já faz 2 anos que eu sou aluno de destaque lá no Ivone,
por causa disso, eu cada vez estou tentando melhorar. Tem coisas que eu tenho dificuldade, mas eu acho que a gente não pode desistir em qualquer dificuldade, né? Com certeza. Quais as matérias que você mais gosta? Eu gosto muito de história. Eu tenho um pouco de dificuldade em matemática, mas eu gosto de matemática. Eu gosto de educação física, pelo esporte também. Eu gosto de geografia também. Em inglês eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas também gosto. Mas tenta superar. Tento superar. O que é ser um aluno de destaque da escola? É aquele aluno que ele está presente na escola o tempo todo. É aquele aluno que ele tenta se destacar não mesmo nas notas, mas no comportamento. É um aluno líder, ele é um aluno que ele toma as decisões. Então ele tem que ser responsável por suas decisões. Então ele tem que tomar cuidado no colégio. Então ele é aquele aluno que, né, não faz bagunça. Ele se torna um exemplo. Ele se torna um exemplo. Ele brinca tudo, mas... Como seria num jogo de futebol o capitão do time? Capitão do time, ele vai auxiliar a sala. Daí eu sou líder de sala mesmo. Às vezes o professor passa trabalho, fica em minha responsabilidade. Se o aluno não veio, tem que ficar no meu caderno, ou eu tenho que cuidar daquele trabalho. Então, assim, depois do professor, dentro de sala, sou eu que estou respondendo pela sala. Certo. Isso daí é algo que em todas as escolas tem um aluno ou mais por sala de aula? Então, lá no meu colégio, no Ivone Soares Castanhari, cada sala tem um líder de sala e tem um professor regente que cuida da sala. Nas demais escolas eu não sei como é que funciona, mas na minha é assim. É uma ideia muito interessante. Sim, porque isso vai já treinando o aluno por um dia numa empresa, num serviço, se ele tiver um negócio, então ele já vai tendo responsabilidades e lidando com pessoas também. Orientando, sugerindo alguma coisa. Sim. Enfim, é um orientador. É um orientador. Interessante. E como é que é a sua escola? A sua escola é uma escola que valoriza muito o esporte? Sim. Lá no colégio eles valorizam muito o futebol, o vôlei, ainda que tem um time de futebol lá, que eles, em qualquer jogo eles estão conseguindo ganhar. E os professores lá, eles são bem cuidadosos com os atletas. Eles sabem que existem muitos atletas, então às vezes tá com uma dor e sabe que no próximo tem um campeonato, tem algum jogo, ele já não deixa participar da aula. E o colégio sempre me apoiou nessa parte do atleta, quando eu precisava sair mais cedo ou eu precisava de ajuda. Assim, o Joseval, que é o diretor, a Tânia, os meus professores sempre me ajudaram e até hoje eles me ajudam, me dão até próprios conselhos dentro do esporte. Certo. Isso quer dizer que às vezes você precisa faltar por uma viagem, alguma coisa assim, eles estão sempre apoiando você. Sempre, sempre. Às vezes um trabalho que eu perco, eles já... Ó, João, você perdeu isso. Ajuda você a repor. Ajuda a repor. Te dá um prazo. Você está com quantos anos hoje? Tô com 13 anos. E estuda o quê? Estudo. Em que grau? O que você está estudando nesse momento? Estou estudando hoje no 8º ano. 8º ano. 8º ano. Me diz uma coisa. Eu gostaria de saber com quantos anos você começou a treinar o karatê e o que te encantou no karatê? Comecei a treinar karatê aos 6 anos de idade. O que me encantou no karatê era um esporte que eu nunca tinha visto. Era um esporte que, quando eu comecei a treinar como todo atleta, não sabia nada, mas eu fui aprendendo dentro do karatê disciplinas. E nisso eu vi um novo modo de vida. Porque muita gente acha que o karatê, né, dá um soco, dá um chute, mas dentro da própria filosofia, cada chute e cada soco tem uma filosofia. Porque o soco é desse jeito, como é, o que ele deve ser passado. E isso me encantou muito, porque era um esporte que ele não somente a parte do corpo, cuidar do corpo, mas era uma filosofia de vida, tinha segmentos. E era uma coisa que em outros esportes, às vezes, eu não prestava atenção e não observava isso. Isso te encantou? Me encantou. Ele ajuda você no seu emocional, no seu autocontrole, na sua maneira de conduzir uma situação ou de tomar uma decisão? Sim, o karatê sempre foi desenvolvido assim, porque os japoneses têm o costume de ter o karatê como religião. E tudo, até os próprios lemas do karatê falam sobre esse autocontrole, esse sobre cuidado. Também é porque, como eu posso dizer,
como ele sendo um modo de vida, os próprios treinos ao passar da graduação do Karatê vai exigindo o seu emocional e o seu físico. Então você vai ter que reagir ao modo de luta, você tem que reagir ao modo de kata, você tem que reagir ao modo de aprendizagem dentro do Karatê. Então isso acaba trabalhando o seu emocional na própria vida mesmo. E acaba sendo uma filosofia de vida, uma maneira de comportamento, de estar em qualquer lugar com essa conduta. Sim. E tira aquela coisa de que achar que o Karatê é uma luta de soquear, de bater, de repente até algo meio maldoso. E não é, né? Não. Me conte um pouquinho da história do Karatê. O Karatê surgiu no Japão. Quando isso? Na verdade, o Karatê surgiu em Okinawa, que é uma ilha ao sul do Japão. Naquela época, o Karatê, não é que ele era proibido, mas ele era meio desconhecido. Então, os japoneses trabalhavam, às vezes, nas hortas, trabalhavam nas plantações, e à noite eles treinavam. Os guardas e o imperador, na época, não sabiam que aquilo era o Karatê. Para eles era uma dança, mas, na verdade, estava sendo praticado o esporte. Pelo que eu sei, na época, o imperador chamou o Sensei Tintin Funakoshi, que é o criador do Karatê Shotokan, e ele fez a apresentação. E na época, o imperador só conhecia o judô, e o imperador se encantou pelo Karatê, porque era uma prática nova, que não somente envolvia o bater, o socar, era uma filosofia, e acabou se encantando. Aí o Funakoshi, acho que morreu, e o sucessor foi mandando, se eu não me engano, ele foi mandando os atletas dele no mundo. Aí foi se espalhando o Karatê. Hoje, se você for na Europa, tem o Karatê na América do Norte, América do Sul, África, Ásia. O mundo inteiro. O mundo inteiro hoje. Quando a gente fala no Karatê, a gente fala dessa disciplina e desse autocontrole emocional que as pessoas têm ali dentro. Quando a gente vê uma disputa, a gente vê muito respeito entre os lutadores. Sim. Né? É praticamente um esporte que não se falam, apenas se cumprimentam. E existe, digamos assim, uma regra de conduta. Se você fizer algo errado, você tem uma punição. Como é que é durante a luta? Tem um juiz que está verificando e acompanhando tudo? Sim. O oriental ele tem o costume de não ter muito contato. Então, se você for no Japão, eles têm um cumprimento assim. Isso. E o Karatê acaba trazendo isso para ele. Dentro das competições hoje, saiu um pouco desse tradicional do Karatê, entra um pouco do esportivo. Então, assim, hoje dentro do tatame, no Shiai Comitê, que é luta por pontos, você tem um determinado tempo e 5 árbitros, bandeiras, eles vão ficar te observando nos cantos. E tem um árbitro central. Ele que vai interagir com você. Ele que vai falar o que você fez. Só que ele vai falar na língua japonesa, né? Então, o que acontece? Tem as regras, tipo, eu sou categoria B, cadete. Eu tenho um controle no meu contato pele. Então, se eu fizer alguma coisa errada, ele vai indicar para mim o que eu fiz. Isso vai somando, durante esse tempo, as faltas que eu fiz. Se eu fiz um ponto, a arbitragem vai indicar que eu fiz um ponto. Aí a hora que acaba esse esportivo, acaba entrando o tradicional. O que é? O cumprimento, o respeito pelo adversário, o respeito pela arbitragem. Tipo, muita gente fala assim, mas João, na hora que você acaba a luta, você já vai lá, abraça o teu adversário, brinca com o teu adversário. Eu sempre fui assim, eu acho que dentro do tatame, eu tenho que lutar, eu tenho que, né, mostrar, e fora o tatame eu sou amigo, acabou aquilo que aconteceu. Se eu ganhei, se eu perdi, acabou. Terão outros campeonatos. Isso é bonito no Karatê, que existe uma amizade, é o que você falou, no tatame é a luta. Passou daquilo, são amigos, treinam juntos, estão todo mundo, de repente, viajando, participando de campeonatos, todo mundo igual. De que maneira, você estava falando sobre as pessoas, os juízes que estão ali ajudando e acompanhando, ele conversa com você em japonês. Então, algumas palavras em japonês você sabe. Sim. Se você faz uma falta, acho que de categoria 1, ele vai falar chuko. Chuko é uma advertência que você fez uma falta. Se você fez a segunda falta, ele vai falar keikoko, que foi uma segunda falta. Aí ele vai avisar a última vez, hansoku chui.
Se acontecer de você cometer mais uma falta, ele vai fazer hansoku e você perdeu a luta. Então, nesse caso, por mais que você esteja ganhando a luta, tenha mais pontos que o adversário, essa luta você acabou perdendo e vai para o adversário. Se você faz um ponto, é yuko, que é um ponto, que normalmente é abdômen. Então, abdômen ou talvez jodan é um ponto. Se você acaba acertando um chute nas costas, na parte lateral da costela aqui, é um vazari, que vale por 2 pontos. E se você acaba acertando um chute aqui na região do rosto, é jodan, que vale ippon, que vale 3 pontos. Ou se você derruba o adversário e acaba marcando essa pontuação, que é ippon. Aí são 3 pontos. Aí você vai se somando ao longo das lutas. Certo. Então a punição máxima é você perder a luta. Perder a luta. É como se fosse um WO. WO. Perdeu. Aí você não tem mais como reagir a isso. Eu tô ganhando a luta lá de 7-2. Tô com uma vantagem grande. Mas se eu acabar cometendo uma falta ou sair do tatame, então eu acabo levando essa falta e acabo perdendo a luta. É a punição. É uma punição. Quanto tempo que dura uma luta? A categoria C, que é a base, se eu não me engano, dura 1 minuto e 30. A categoria B, que é a minha, se eu não me engano, é 2 minutos. E a categoria A, que é rendimento, se eu não me engano, é 3. Mas acho que teve uma época que era 3:30, chegava quase 4 minutos. Mas daí a WKF, que é a Federação Mundial, acabou diminuindo isso, porque não tinha sentido ter tanto tempo assim. Ela é muito rápida, se a gente pensar. Na categoria C é corrido. Então, por mais que pare a luta, o tempo ainda continua. Na minha é parado. Então, deu a hajime, que é o começar. Se eu parar, se acontecer alguma coisa e parar a luta, o cronometrista acaba parando o cronômetro. Aí depois soma. E depois vai somando. Quando você entra no karatê, você entrou com 6 anos. Quais são as etapas até você vai crescendo dentro dele? Quais são elas? Sim, quando você entra no karatê, normalmente você entra como faixa branca, que é aprendiz. Você vai começando a aprender, você vai tendo desenvolvimento físico para o seu corpo acompanhar esse crescimento. Então você vai começando golpes simples, você faz o kata. O que é o kata? O kata são demonstrações de movimentos, né, dentro do karatê. Você começa os katas de base, que são os reans. Aí você muda de faixa, você vai para azul. Aí você já começa a complicar um pouquinho mais, você vai aprender outros movimentos. Aí você vai mudando. Aí quando você chega na preta, tem um sensei que ele brinca muito. A hora que você chega na preta que você vai aprender karatê mesmo. Eu falei, nossa, e na preta. Depois da preta que você vai mesmo, assim, aprender as regras e os katas que vão te ajudar dentro da competição e dentro do próprio karatê. Então é um crescimento que você tem. É gradativo e, na verdade, é um grande ensaio para você, a hora que chegar na faixa preta, você executar. E assim, o grande problema das pessoas, ou eles não têm paciência, ou nesse trajeto eles acabam desistindo, porque acaba, desculpe a palavra, mas funilando ali dentro do karatê. E assim, o meu sensei, ele brinca muito, não é você que escolhe o karatê que te escolhe. Então, né, tem essa graduação dentro do karatê. Vocês se reportam ao professor de sensei? Sim, sensei não é professor em japonês, mas é aquela pessoa que sabe mais, é o mais sábio dentro do dojo ali. Então a gente vai se referir a ele. Então ele que vai passar os movimentos, os exercícios, ele que às vezes vai dar conselhos dentro do karatê, né? Então a gente se refere a sensei. Sensei. Ele que sabe mais. Seria um sábio. Sábio. Seria um sábio dentro do karatê. Que maravilha. João, eu estou amando conversar com você, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí porque ele tem muita coisa para nos contar, principalmente das suas medalhas e das suas conquistas.